Vai acontecer nesse domingo às 11 horas da manhã o jogão de bola entre Corinthians e Fluminense pela 7ª rodada do Brasileirão Feminino. As brabas falam que vem com a faca nos dentes para esse jogo, enquanto as guerreiras do Flusão dizem que vem com tudo em busca de vitória. Quer saber mais desse jogo? Bora lá pro vídeo. Você pediu o pré-jogo. Então, toma lá. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino. Em destaque esse jogão de bola entre Corinthians e Fluminense. Mas antes, peço que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos e, claro, meu amigo, minha amiga, se você não é inscrito, dê essa moral, se inscreva no nosso canal, ajuda o Vlog do Franco a subir nas tabelas e, claro, você dá mais visibilidade ao futebol feminino. Conto com vocês, hein, galera? Deixa essa moral aí, se inscreva no nosso canal, tá bom? Pois bem, gente, vamos falar um pouco desse jogo. O Corinthians que vem aí de um empate amargo, né? Amargo que eu digo por ter sido lá na Neoquímica Arena. O Corinthians jogou em casa contra a Ferroviária e empatou 0-0. Um jogo que o Franco achou horrível, tanto da parte do Corinthians tanto da parte da Ferroviária, certo? Eu achei que o Corinthians foi menos ousado do que normalmente joga, principalmente na Neoquímica Arena. Então a Ferroviária aproveitou e saiu de lá com um maravilhoso ponto para levar para a cidade de Araraquara, certo? E enquanto as guerreiras do Flusão, o Fluminense, teve também um empate aí contra o Botafogo no clássico regional, certo? O Fluminense empatou com o Botafogo. O Fluminense sentiu muita falta da Carol Firmino, que está servindo a seleção, né? E a Carol dá uma potencialidade incrível nesse meio de campo, mas o Flusão não pôde contar aí com a Carol Firmino, certo? Pois bem, e assim as duas equipes se confrontam nesse domingo. Lembrando, não tem histórico, né? Ou pelo menos não tem registro de uma partida oficial pela elite entre Corinthians e Fluminense. Ou seja, é a primeira vez que as duas equipes se enfrentam no Brasileirão Feminino. Então, não deixa de ser um jogo histórico, tá certo, gente? Pois bem, vai acontecer então, né? Pela 7ª rodada do Brasileirão Feminino, o Corinthians recebe o Fluminense nesse domingo, às 11 horas da manhã, no estádio Alfredo Schuri. Como é que está as duas equipes, a posição na tabela das duas equipes até a 6ª rodada? Você vai saber agora. Olha só, o Corinthians está em primeiro lugar, líder absoluto na tabela com 16 pontos, com 5 vitórias, um empate e 0 derrotas. Tem 16 gols marcados e 4 sofridos, 88% de aproveitamento. A artilheira das brabas no momento, até aqui, é a Milene com 3 gols. A última partida das brabas foi em casa, na Neoquímica Arena, no empate amargo de 0-0 contra a Ferroviária, que levou um pontinho para casa, tá certo? E o Fluminense, como é que tá o Fluminense na tabela? O Fluminense está na 12ª posição, o primeiro acima da zona de rebaixamento, com apenas 5 pontos, gente. Uma vitória, 2 empates e 3 derrotas. Tem 7 gols marcados e 8 sofridos. É 27% de aproveitamento, certo? A artilheira das guerreiras do Flusão, no momento, é a Anaísa, com 2 gols. A última partida, como já falei para vocês, o jogão nas Laranjeiras contra o Fluminense, contra o Botafogo, em 0-0, certo? Então tá aí para vocês mais ou menos o histórico das duas equipes de Corinthians e Fluminense.
Quem ganha esse duelo, na sua opinião? Pois, eu digo pra você, na minha opinião, eu não tenho medo de falar, certo? Eu vou falar pra vocês que o Corinthians é favorito. Eu vou aí de 3-1 pro Corinthians, principalmente por jogar em casa. E o Corinthians precisa manter a boa fase e mostrar que é favorito para levar o Brasileirão mais uma vez nesse ano 2024, certo? Então, vamos passar aqui para vocês mais ou menos uma escalação, uma provável escalação do time das Brabas e do time das Guerreiras do Flusão, para você ter uma ideia. Olha só, gente, se a gente tirar em base o último jogo contra a Ferroviária, o Lucas Piscinato deve entrar em campo, né? Vocês sabem que o Corinthians agora não conta mais com a Tassiane, que foi contratada pelo Houston Dash, né? Dos Estados Unidos, e agora não faz mais parte do elenco do Corinthians. Então o Corinthians que vem perdendo aí peças importantes nessa temporada. Então ele deve entrar em campo com a Kemily, e na lateral direita a Belinha. Muita gente não concorda, muita gente pedindo aí a Letícia Santos, certo? O miolo de zaga, a Érica, a Marisa, também muita gente não tá concordando. O pessoal acha que a Daiane Arias merece uma oportunidade. Eu também estou nesse time, né? Eu acho que é o momento, principalmente jogando em casa, né? Seria o momento da Dani Arias entrar em jogo para mostrar para a torcida se ela tem condições de ser titular, se não tem, né? A torcida também entende futebol, né? Pelo menos meus seguidores aqui, meus seguidores corintianos e das outras torcidas entendem muito de futebol. Então, seria um momento para ela mostrar para a torcida que ela tem condição de ser titular no Corinthians, com a saída da Tassiane. Mas eu acredito que ele deve optar pela Érica. E na lateral esquerda não tem discussão, a Yasmin é titular absoluta, certo, gente? Ele costuma jogar no 4-3-3, então olha só, a Yaya, Ju Ferreira e a Tamires, certo? Tamires fazendo aí o facão com a Vicky Albuquerque, que a Tamires sabe cruzar muito bem, certo? Eu já discordo, na minha opinião, a Duda Sampaio não pode ficar fora desse time. A Duda Sampaio não pode ficar fora desse time. É a opinião do Franco, gente, certo? Você pode discordar da minha pessoa, certo? Porque é uma opinião do Franco. Pra mim, aí eu entraria sem sombra de dúvida com a Duda Sampaio. E se por acaso a Tamires for escolhida, então que a gente joga aí no 4-4-2, certo? Mas ele vai preferir, eu acredito que ainda entra a Tamires, né? Eu espero, né, que a Duda Sampaio seja titular, certo? E no ataque, Gabi Portillo, também não tem discussão, a Gabi Portillo, a Jennifer, que entrou no lugar da Milene, que vinha sendo a opção, de repente ele pode voltar com a Milene aí, certo? No lugar da Jennifer, e finalmente a Vicky Albuquerque, né? A Vicky Albuquerque, que é uma artilheira, tem fome de gols, tem faro de gols, e eu acredito que ela deve ser titular. Mas não se espantem se ele optar pela Jaqueline, certo? Não se espante se ele optar por Jaqueline aí no lugar da Vicky Albuquerque. A Tamires e a Vicky faz muito bem, né? Esse facão aí, essa troca de posição, que a Tamires vai até a ponta para fazer cruzamentos, para deixar tanto a própria Vicky, a Jennifer, né, para cabeceio. Então, eu acredito que deve ser a Vicky Albuquerque, mas como eu tô falando para vocês, gente, não se estranhe se for a Jaqueline como titular, tá certo? Então tá aí a provável escalação do Corinthians, do técnico Lucas Piscinato: Kemily, Belinha, Marisa, Érica, Yasmin, Yaya, Ju Ferreira e Tamires, Gabi Portillo, Jennifer e Vicky. Não esqueçam, gente, isso é uma provável escalação, certo? Que a gente acha que ele deve entrar, tirando em base principalmente o último jogo contra a Ferroviária, certo? E as guerreiras do Fluminense, as guerreiras do Flusão, como é que pode entrar, certo? Normalmente o Hoffman Túlio entra aí no 4-1-3-2, exatamente, é o esquema preferido. Mas no meio de campo durante o jogo você pode perceber que ele faz aí um 5-3-2,
Certo? Então, durante o jogo. Mas ele tá sendo uma peça importante para fazer isso, que é a Carol, né? Carol Firmino, que está jogando na base sub-20 da seleção brasileira sub-20, disputando o Sul-Americano. Então ele perdeu uma peça importante aí, certo? Então, normalmente ele joga nas partidas que eu observei, no 4-1-3-2, certo? Então, como é que ele pode entrar em campo? Olha só, a goleira Amanda, a lateral Karina, Bruna Cotrim, Gislane e a Sorriso, certo? E aí, no meio, na volância, ele pode optar pela Claudinha, Nayane, Camila Pini e Anaísa, certo? O que ele faz aí, né? Ele troca, ele faz um 5-3-2, certo? A Camila fica com a volância e a Claudinha fica mais na defensiva, certo? Mas normalmente quando é no 4-1-3-2, elas fazem essa troca de posição no meio, certo? E no ataque, olha só no ataque, a Mileninha e a Carla Nunes, que eu não concordo muito, a Carla Nunes vem nos últimos jogos aí jogando muito mal, certo? Mas ele sempre opta pela Carla Nunes. Então, mas tá aí para vocês a provável escalação do Rolfo Mantulho para esse jogo contra as Brabas do Timão lá na Fazendinha. Olha só, Amanda, Karina, Bruna Cotrinha e a Gislaine e Sorriso, Claudinha, Nayane, Camila Pini e Anaísa, Mileninha e Carla Nunes. Tá aí para vocês, gente, as prováveis escalações de Corinthians e Fluminense para esse jogo que vai acontecer domingo, 11 horas da manhã, certo? Eu já vou dizer para vocês, o Franco, né, não tem medo de falar, eu acredito que o Corinthians deve vencer esse jogo. Meu palpite para esse jogo é de Corinthians 3, Fluminense 1. E o seu palpite? Coloca aí nos comentários quem vence esse duelo, Corinthians ou Fluminense. Pode colocar aí, sem medo, vamos discutir isso, tá bom? Aqui você tem voz, aqui é a casa do torcedor e as torcedoras do futebol feminino brasileiro. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aquele abraço do Franco e que Deus abençoe a todos. Fui!